Dê um jeito nesse velho inútil, gritou minha nora. Meu filho murmurou sem piscar. Meu nome é Maurício Ferreira. Tenho 60 anos e moro em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Sou viúvo há 2 anos. Minha esposa Clara faleceu de AVC enquanto lavava louça numa tarde de sábado. Desde então, minha vida virou um pesadelo que eu nunca imaginei viver. Eu sempre fui um homem trabalhador, honesto, de fé. Passei 35 anos trabalhando nos Correios. Criei meu filho Rodrigo com todo amor e sacrifício. Dei a ele tudo o que pude. E agora eu estava prestes a descobrir o quanto uma pessoa pode mudar. Naquela noite de terça-feira, dia 23 de abril, eu acordei às 2 da manhã com vontade de ir ao banheiro. Coisa de velho de quem toma remédio para pressão e para diabetes. Levantei devagar do colchão fino que ficava no quartinho dos fundos, o menor cômodo da minha própria casa. Caminhei descalço pelo corredor escuro, tentando não fazer barulho. Meu filho e minha nora dormiam no quarto grande, o quarto de casal que eu e Clara dividimos por 32 anos. Eles tinham tomado posse de tudo. Eu era só um peso, um estorvo, um velho inútil ocupando espaço. Quando passei pela sala, ouvi vozes exaltadas vindo da cozinha. Parei. Meu coração acelerou. Era a voz da Vanessa, minha nora, gritando: "Eu não aguento mais esse velho. Ele é um peso morto nessa casa. Dê um jeito nesse velho inútil." Gelei. Prendi a respiração. E então, ouvi a voz do meu filho Rodrigo, fria, calma, assustadora. Hoje, uma palavra só. Hoje. Minha mente demorou alguns segundos para processar o que aquilo significava. E quando entendi, meu corpo inteiro começou a tremer. Meu próprio filho, meu sangue, estava planejando me matar. Antes de contar sobre aquela noite que mudou tudo, preciso explicar como cheguei até ali. Como um homem que sempre trabalhou, que sempre teve dignidade, que criou um filho com amor e sacrifício, acabou virando um mendigo na própria casa. Preciso que vocês entendam cada passo dessa descida ao inferno, porque só assim vão entender a dor que eu carreguei durante tanto tempo. Deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo e se inscreva no canal para não perder nada. Tudo começou há 3 anos quando Rodrigo me apresentou Vanessa. Ele tinha 29 anos na época, ela tinha 25. Lembro até hoje do dia em que ele trouxe ela para conhecer a gente. Era um domingo de sol, logo depois do almoço. Clara tinha feito aquele frango com quiabo que o Rodrigo sempre adorou. A casa estava cheirando a comida caseira, a lar. Quando a Vanessa entrou, eu e Clara percebemos logo de cara. Ela era bonita, muito bonita. Cabelos longos e escuros, corpo bem cuidado, roupas da moda, maquiagem impecável. Mas tinha algo nos olhos dela, algo que me incomodou desde o primeiro momento. Era um brilho calculista, um jeito de avaliar tudo ao redor. A casa, os móveis, as roupas que a gente usava, como se estivesse fazendo um inventário mental do que valia a pena ou não. "Pai, mãe, essa é a Vanessa", Rodrigo disse, os olhos brilhando de paixão. "A mulher da minha vida." Clara, sempre gentil, sempre acolhedora, abraçou a moça. "Seja bem-vinda, minha filha. A casa é sua." Vanessa sorriu. Um sorriso perfeito, ensaiado. "Obrigada, dona Clara. O senhor Maurício. É uma honra conhecer os pais do Rodrigo. Ele fala tanto de vocês." Passamos aquela tarde conversando, ou melhor, ouvindo Vanessa falar. Ela falava sem parar sobre a vida dela, sobre os sonhos, sobre os lugares que queria conhecer, as coisas que queria ter. Falava de viagens internacionais, de carros importados, de apartamentos em bairros nobres. Falava de uma vida que claramente estava muito além das possibilidades do meu filho, que ganhava um salário modesto como vendedor numa loja de móveis. Quando eles foram embora, Clara me olhou com aquele jeito dela, aquela sabedoria silenciosa que só quem convive décadas desenvolve. "Você também sentiu, né?" "Sentiu o quê?" perguntei, embora soubesse exatamente do que ela estava falando. "Que ela não é a pessoa certa para o nosso filho." Suspirei. Olhei pela janela, vi o carro velho do Rodrigo sumindo na esquina. Senti. "Mas o que a gente pode fazer, Clara? Ele está apaixonado, cego de paixão. Se a gente falar alguma coisa, ele vai achar que a gente não quer o bem dele. Então a gente reza. Reza para Deus abrir os olhos dele antes que seja tarde demais." Rezamos. Muito. Mas às vezes as orações não são respondidas do jeito que a gente quer.
Às vezes Deus deixa as pessoas cometerem seus próprios erros, aprenderem suas próprias lições. E o erro do Rodrigo estava só começando. 6 meses depois daquela primeira visita, Rodrigo apareceu com uma notícia que deixou a gente de queixo caído. Pai, mãe, eu vou casar. Pedi a Vanessa em casamento e ela disse sim. Clara ficou em silêncio. Eu tentei esconder a preocupação. Filho, vocês não acham que está muito rápido? Vocês se conhecem há só 6 meses. Casamento é uma decisão para a vida toda. Eu sei, pai. Mas quando você encontra a pessoa certa, você sabe. E eu sei que a Vanessa é a pessoa certa. Mas vocês têm condições? Você ganha quanto? 1.500 por mês? Como vocês vão se sustentar? A gente se vira, pai. Amor move montanhas. Amor. Essa palavra que justifica tanta coisa, que cega tanta gente. Clara, sempre mãe, sempre querendo o melhor para o filho, acabou aceitando. Se é isso que você quer, filho, então a gente apoia. O casamento foi marcado para 3 meses depois. Clara, mesmo já começando a sentir os primeiros sintomas, que depois descobriríamos ser sinais do AVC que a levaria, se dedicou de corpo e alma para ajudar a organizar tudo. Escolheu flores, decoração, buffet. Gastou horas e horas costurando os guardanapos de tecido para cada mesa. Eu paguei metade da festa. 15.000 reais que tiramos da poupança, que levamos anos juntando. Era um sacrifício grande, mas era pelo nosso filho, pelo nosso único filho. Valeria a pena. A cerimônia foi bonita, não posso negar. A igreja estava cheia. Rodrigo de terno escuro, lágrimas nos olhos. Vanessa de branco, radiante, posando para fotos como se fosse uma celebridade. As amigas dela passavam o tempo todo tirando fotos para o Instagram, para mostrar o casamento perfeito, o vestido caro, a festa linda. Naquela noite, quando voltamos para casa depois da festa, Clara sentou no sofá, exausta. Tá tudo bem, amor? Perguntei, preocupado. Tô cansada, muito cansada, mas feliz. Nosso filho tá casado, Maurício. Formou uma família. Espero que eles sejam felizes. Eu também. Ela pegou minha mão. Mas tenho um pressentimento ruim. Não sei explicar. É só uma sensação aqui. Ela colocou a mão no peito. Não pensa nisso. O Rodrigo é um bom menino. Ele vai saber cuidar da vida dele. Mas Clara estava certa. O pressentimento dela estava certo. Ela sempre tinha razão nessas coisas. Depois do casamento, Rodrigo e Vanessa alugaram um apartamento pequeno em Cascatinha, uns 20 minutos de carro da nossa casa. Nos primeiros meses, eles vinham nos visitar todo domingo. Almoçávamos juntos, conversávamos. Rodrigo parecia feliz, cansado, meio tenso, mas feliz. Vanessa, por outro lado, começou a mostrar seu verdadeiro rosto aos poucos. Reclamava de tudo, do apartamento pequeno, do carro velho do Rodrigo, da falta de dinheiro para comprar as coisas que ela queria. Vivia no celular mostrando a vida perfeita que ela fingia ter nas redes sociais, enquanto na vida real estava afundada em frustrações. Rodrigo, quando você vai ser promovido? Ela perguntava durante os almoços na frente de todo mundo. A gente não pode ficar nessa vida para sempre. Tô fazendo o meu melhor, amor, ele respondia baixando a cabeça. Seu melhor não tá sendo suficiente. Clara olhava para mim, preocupada. Eu via nosso filho encolher, diminuir, perder a luz dos olhos domingo após domingo. E então, em janeiro de 2023, Clara faleceu. Foi num sábado de manhã. Ela estava lavando a louça do café. Eu tinha saído para comprar pão na padaria da esquina. Quando voltei, 10 minutos depois, encontrei ela caída no chão da cozinha, a louça quebrada ao redor dela, os olhos abertos, fixos no teto. Clara! Clara! Mas ela já tinha ido. O AVC tinha sido fulminante, rápido, sem dor. Pelo menos era isso que os médicos diziam para me consolar. O velório foi um borrão. Lembro das pessoas passando, abraçando, dizendo palavras que não consolavam nada. Lembro do Rodrigo chorando sem parar, abraçado comigo. Lembro da Vanessa ao lado dele, mas estranhamente distante, como se aquilo tudo não fosse com ela. E lembro que ela tirou fotos, discretas, mas tirou, pro Instagram dela. Depois de enterrar Clara naquele sábado chuvoso, voltei para casa vazia, completamente vazia. O silêncio era tão pesado que doía. Andei pelos cômodos tocando nas coisas dela, a xícara preferida, o avental pendurado atrás da porta,
A Bíblia na mesinha de cabeceira com marcações em caneta amarela. Como eu ia viver sem ela? Nos primeiros meses, Rodrigo vinha me ver com frequência. Ligava todos os dias. Perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, e eu mentia. Dizia que estava bem, mas não estava. Estava morrendo por dentro, um pedaço de cada vez. Foi 3 meses depois da morte da Clara que tudo mudou de verdade. Era uma quinta-feira à noite. Eu estava assistindo TV quando ouvi a campainha tocar. Abri a porta e lá estava Rodrigo, com 2 malas grandes e uma mochila nas costas. Vanessa estava atrás dele, com mais 3 malas. Filho, o que aconteceu? Rodrigo entrou arrastando as malas. Não me olhou nos olhos. A gente foi despejado, pai. Não consegui pagar o aluguel dos últimos 3 meses. O proprietário nos botou na rua. Meu coração apertou. Meu filho sem casa. Por que você não me contou que estava com dificuldade? Eu podia ter ajudado. Eu não queria te preocupar. Você já está sofrendo tanto com a morte da mãe. Mas agora a gente não tem para onde ir. Você pode deixar a gente ficar aqui uns dias? Só até eu arrumar outro emprego. Ele tinha acabado de ser demitido da loja. E a gente alugar outro lugar. Olhei para o meu filho. Meu único filho. Como eu ia dizer não? Claro que podem ficar. A casa é grande, tem espaço, fiquem à vontade. Obrigado, pai. Juro que é só por uns dias. Vanessa passou por mim sem falar nada. Entrou como se fosse dona do lugar. Começou a abrir armários, a avaliar os cômodos, a decidir onde iam colocar as coisas deles. A gente fica com esse quarto aqui, ela disse apontando para o quarto principal. O quarto que eu dividia com Clara por 32 anos. Mas esse é o meu quarto, consegui dizer. É o maior. E a gente precisa de espaço. O senhor pode ficar no quarto menor. Rodrigo não disse nada. Só baixou a cabeça. E foi assim que começou. Foi assim que eu, dono da casa, fui sendo empurrado para fora da minha própria vida. Nos primeiros dias, Vanessa ainda fingia educação. Dizia, bom dia, boa tarde, com licença. Ajudava a lavar louça, a limpar a casa. Mas era tudo teatro. Teatro que durou exatamente 2 semanas. Depois das 2 semanas, a máscara começou a cair. Aos poucos, como uma casca de ferida que vai se soltando e revelando a podridão embaixo. Primeiro foram as mudanças na casa. Vanessa começou a reorganizar tudo. Jogou fora as plantas que Clara cuidava com tanto carinho no jardim. Jogou fora os enfeites que a gente tinha comprado nas viagens. Jogou fora roupas, livros, fotografias. Seu Maurício, essas coisas velhas deixam a casa pesada. A gente precisa renovar, trazer energia nova, ela dizia, empilhando caixas para doar. Quando reclamei que ela estava jogando fora memórias da Clara, ela bufou. O senhor precisa superar. Ela já morreu. Ficar guardando essas coisas não vai trazer ela de volta. Olhei para o Rodrigo, esperando que ele dissesse alguma coisa, que defendesse a memória da própria mãe. Mas ele só desviou o olhar e saiu da sala. Depois vieram as exigências financeiras. Vanessa queria internet de fibra ótica porque não dá para trabalhar com essa internet lenta. Queria TV a cabo porque não aguenta mais ver só canal aberto. Queria ar-condicionado no quarto porque não consigo dormir com calor. Eu pagava tudo. Afinal, era minha casa, minhas contas. Mas a aposentadoria era de R$ 1.500 e eu tinha gastos fixos, água, luz, IPTU, mercado, remédios. Remédio para pressão, para diabetes, para colesterol, tudo caro. No segundo mês, a conta de luz veio quase R$ 400. O dobro do normal. O ar-condicionado ligado dia e noite. A TV sempre acesa. Vanessa tomando 3 banhos por dia. Vanessa, a gente precisa economizar. Tentei dizer. Economizar? Ah, por favor. O senhor é aposentado. Recebe todo mês. Não custa nada pagar uma conta de luz. Mas eu tenho outros gastos. Então corta outras coisas. Para de gastar com besteira. Besteira. Meus remédios eram besteira para ela. Um dia, uns 4 meses depois deles terem se mudado, Vanessa entrou no quarto onde eu dormia. O quarto que tinha sido do Rodrigo quando era criança, e anunciou. Seu Maurício, a gente vai precisar desse quarto. Vou montar meu escritório aqui. Preciso de um espaço para trabalhar com marketing digital. Marketing digital? Pensei que você estava procurando emprego. Emprego formal não compensa. Vou trabalhar por conta, mas preciso de um escritório. E eu? Onde vou dormir? Tem aquele quartinho dos fundos, dá para botar um colchão lá.
O quartinho dos fundos era onde ficavam guardadas vassouras, baldes, caixas velhas. Media uns 3 metros quadrados. Não tinha janela, só uma fresta na parede para ventilação. Vanessa, aquilo não é quarto, é depósito. A gente arruma, tira as coisas, põe um colchão. Fica bom. Mas o senhor tem que entender que a gente também precisa de espaço. A gente não pode ficar apertado para sempre. Olhei para o Rodrigo que estava passando no corredor. Filho, ele parou, olhou para mim, depois para Vanessa e disse: é só temporário, pai. Até a gente alugar outro lugar. Temporário. Essa palavra que virou permanente. E foi assim que eu, dono da casa, fui morar no depósito dos fundos. O quartinho era abafado, escuro, úmido. Colocaram um colchão velho no chão, uma prateleira torta na parede, uma lâmpada fraca pendurada no teto. Não tinha porta, só uma cortina rasgada. Na primeira noite que dormi ali, chorei. Chorei lembrando da Clara, do nosso quarto aconchegante, das madrugadas conversando baixinho, dos planos que a gente fazia, e agora eu estava ali, num buraco, tratado como lixo. Mas o pior ainda estava por vir. Vanessa começou a me tratar como empregado. Mandava eu lavar louça, varrer casa, limpar banheiro, inclusive o banheiro que ela e Rodrigo usavam. Seu Maurício, já que o senhor fica aí sem fazer nada o dia todo, lava essa louça para mim, ela dizia, empilhando pratos sujos na pia. Vanessa, eu não sou empregado. Não tô dizendo que é. Mas também não custa ajudar, né? A gente tá morando aqui de graça. Pelo menos colabora um pouco, de graça, na minha própria casa. A comida foi o ápice da humilhação. Vanessa cozinhava. Quando cozinhava, só para ela e para o Rodrigo. Faziam churrasco no domingo e não me ofereciam. Pediam pizza e pediam só para 2. Faziam macarronada e guardavam a panela vazia. Sobrou um pouquinho de arroz na geladeira, ela dizia. Esquenta aí pro senhor. Eu comia sobras, restos, o que eles rejeitavam. Teve um sábado que eu estava com muita fome. Abri a geladeira e vi um pedaço grande de bolo de chocolate. Peguei uma fatia e estava comendo quando Vanessa entrou na cozinha. Que você tá fazendo? Ela gritou. Comendo um pedaço de bolo. Esse bolo é meu. Eu comprei com o meu dinheiro. Desculpa, eu não sabia. Claro que não sabia. Porque você não sabe de nada. Velho, chato. Fica aí comendo tudo que não é seu. Rodrigo apareceu na porta da cozinha. Viu a cena. Viu a esposa gritando comigo. E não disse nada. Absolutamente nada. Naquele momento, entendi que tinha perdido meu filho. Que a Vanessa tinha sugado dele qualquer respeito, qualquer amor que ele ainda tinha por mim. Passei a comprar minha própria comida com o pouco que sobrava da aposentadoria, depois de pagar as contas que tinham triplicado. Comprava pão, margarina, ovo, arroz, feijão. Guardava num cantinho do armário. Cozinhava escondido quando eles saíam, porque Vanessa reclamava que eu sujava a cozinha dela. Deixei de ligar o chuveiro no quente, porque ela gritava que eu estava gastando energia. Tomava banho frio mesmo no inverno de Petrópolis, tremendo debaixo da água gelada. Deixei de assistir TV porque ela dizia que eu ficava atrapalhando quando eles queriam ver alguma coisa. Deixei de existir. A única coisa que me mantinha vivo era a igreja. Todo domingo eu ia para a Assembleia de Deus no centro. Saía de casa cedo, antes deles acordarem, e voltava só no final da tarde. Na igreja, as pessoas me tratavam com respeito. Me chamavam de irmão Maurício. Me abraçavam. Perguntavam como eu estava. Eu mentia. Sempre mentia. Dizia que estava bem, que a vida estava seguindo. Mas por dentro estava morrendo aos poucos. Sem dignidade, sem respeito, sem amor. E foi nesse estado, quebrado, humilhado, invisível, que cheguei naquela terça-feira, 23 de abril, a noite em que tudo mudou. Acordei às 2 da manhã, com aquela vontade urgente de ir ao banheiro. Diabetes faz isso com a gente. A pessoa fica levantando a noite toda, já tinha virado rotina. Levantei do colchão fino, vesti o chinelo velho e caminhei pelo corredor escuro. A casa estava em silêncio. Só se ouvia o barulho do vento lá fora, típico de Petrópolis nas madrugadas de outono. Passei pela sala, olhei para o relógio de parede, 2h15 da manhã. Ia usar o banheiro pequeno que ficava perto da cozinha, porque o banheiro principal era deles agora. Foi quando ouvi vozes vindas da cozinha. Parei no meio do corredor. Meu coração acelerou.
Quem estaria acordado àquela hora? Dei mais alguns passos silenciosos e me escondi atrás da parede, de onde dava para ouvir tudo. Era Vanessa, e ela estava furiosa. Eu não aguento mais esse velho nessa casa. A voz dela estava alta, cheia de ódio. Vanessa, abaixa a voz. Ele pode ouvir. Era Rodrigo. E daí se ouvir? Ele precisa saber que não é bem-vindo aqui. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu sabia que ela não gostava de mim, mas ouvir aquilo, daquele jeito, doía de uma forma que eu não sabia explicar. Você prometeu que ia resolver isso, continuou Vanessa. Já faz meses que a gente está nessa situação. Meses. E você não faz nada. Eu tô tentando arrumar emprego. Emprego? Ela deu uma risada amarga. A gente não precisa de emprego, Rodrigo. A gente precisa dessa casa. A gente precisa do dinheiro que está no nome dele. Senti meu corpo gelar. Do que ela estava falando? Vanessa, para com isso. Para nada. Você acha que eu casei contigo para ficar nessa vida de pobre? Morando de favor? Comendo ovo e arroz? Eu mereço mais. E você também. Essa casa vale pelo menos 300 mil reais. E ele tem aquela poupança. Como ela sabia da poupança? Como? Eu vi o extrato em cima da mesa dele. Ela continuou como se tivesse lido meu pensamento. 80 mil reais, Rodrigo. 80 mil. E ele aí, guardando, sendo sovina, enquanto a gente passa necessidade. A gente não passa necessidade. Não passa? A gente não tem carro decente, não tem roupa boa, não pode sair, não pode viajar, não pode nada. E sabe por quê? Porque esse velho tá sugando nossos recursos. As contas dessa casa aumentaram porque ele tá aqui. A comida acaba porque ele come. Tudo seria mais fácil se ele não existisse. O silêncio que se seguiu foi terrível. Esperei Rodrigo dizer alguma coisa. Defender meu pai. Me defender. Mas ele não disse nada. Você precisa dar um jeito nisso, disse Vanessa, a voz agora mais baixa, mais calculista. Dê um jeito nesse velho inútil. Meu coração parou. Literalmente parou por um segundo. E então ouvi a voz do meu filho, fria, distante, irreconhecível. Hoje, uma palavra. Uma única palavra que destruiu todo o meu mundo. Fiquei paralisado ali, atrás da parede, incapaz de me mexer. Minha mente tentava processar o que tinha acabado de ouvir. Meu filho, meu próprio filho, tinha concordado em dar um jeito em mim. Hoje. Hoje! Vanessa repetiu surpresa. Você vai fazer hoje? Vou. Tô cansado disso tudo. Vamos acabar logo com isso. Como você vai fazer? Houve uma pausa. Depois Rodrigo disse. Ele toma um monte de remédio. Para pressão, para diabetes, para colesterol. É só aumentar a dose aos poucos. O coração dele não aguenta. Vai parecer morte natural. Ataque cardíaco. Ninguém vai suspeitar. Senti minhas pernas bambearem. Tive que me apoiar na parede para não cair. Eles iam me envenenar. Com meus próprios remédios. Devagar. Para parecer natural. E se der errado? Perguntou Vanessa. Não vai dar errado. Ele é velho. Doente. Todo mundo sabe que ele tem problema de saúde. Até a fofoqueira da vizinha sabe. Quando ele morrer, a gente chama a ambulância. Atesta um óbito por problemas cardíacos, enterra e pronto. Em um mês a gente vende a casa e sai dessa cidade. E o dinheiro da poupança? Passa tudo para mim. Sou o filho único. Herdeiro direto. Vanessa soltou um suspiro de alívio. Finalmente. Finalmente a gente vai poder viver de verdade. Finalmente. Ouvi o som de cadeiras sendo arrastadas. Eles iam se levantar. Precisava sair dali antes que me vissem. Me afastei da parede o mais silencioso possível. Voltei pelo corredor, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que eles iam ouvir. Entrei no quartinho, fechei a cortina e sentei na beirada do colchão. Minhas mãos tremiam. Meu corpo inteiro tremia. Não era de frio. Era de medo, de choque, de dor. Meu filho ia me matar. Meu próprio filho, que eu criei, que eu amei, que eu sacrifiquei tudo por ele, ia me assassinar por dinheiro. Fiquei ali, sentado no escuro, sem conseguir processar a realidade. Será que eu tinha ouvido direito? Será que era um pesadelo? Mas não era. Eu sabia que não era. As lágrimas vieram, silenciosas, quentes, amargas. Chorei pela traição. Chorei pela Clara que se reviraria no túmulo se soubesse. Chorei pelo menino que o Rodrigo tinha sido, carinhoso, atencioso,
que me abraçava antes de dormir e dizia que me amava. Onde esse menino tinha ido? Em que momento ele tinha morrido e dado lugar a esse estranho capaz de planejar o assassinato do próprio pai? A madrugada passou devagar. Eu não consegui dormir. Fiquei ali, sentado, pensando, tentando encontrar uma saída. Fugir? Para onde? Eu não tinha ninguém, nenhum parente vivo. Os amigos da igreja eram conhecidos, não íntimos. Denunciar, ir na polícia e dizer o quê? Que ouvi uma conversa? Que meu filho quer me matar? Sem provas, quem acreditaria? Quando o sol começou a nascer, eu tinha tomado uma decisão. Eu ia fingir que não sabia de nada. Ia agir normal, mas ia ficar muito atento. Muito atento aos remédios, à comida, a qualquer coisa que pudesse ser usada contra mim. E ia procurar ajuda. A única pessoa em quem eu confiava, Dona Rita, minha vizinha. Dona Rita morava na casa ao lado há mais de 30 anos. Ela e o marido, seu Joaquim, tinham sido amigos nossos desde que a gente se mudou para o bairro. Quando o seu Joaquim morreu há 5 anos, Dona Rita ficou sozinha naquela casinha amarela com um jardim cheio de rosas. Ela e Clara eram muito próximas. Tomavam café juntas toda terça-feira. Iam para a igreja juntas aos domingos. Quando Clara morreu, Dona Rita chorou tanto quanto eu. Naquela manhã de quinta-feira, esperei Vanessa sair para o salão de beleza. Ela ia toda quinta fazer unha e cabelo, gastando dinheiro que não era dela. E Rodrigo sair para o mercado. Na verdade, ele ia encontrar os amigos no bar. Quando os dois saíram, escapuli pela porta dos fundos e fui até a casa da Dona Rita. Bati na porta. Ela abriu com um sorriso. Maurício, que surpresa boa! Entra, entra, meu filho. Entrei. A casa dela cheirava a café fresco e bolo assando. Tão diferente da minha casa, que agora só cheirava a raiva e maldade. Senta aqui na cozinha, vou te servir um café. Sentei à mesa, as pernas ainda bambas. Dona Rita trouxe uma xícara de café quentinho e um pedaço de bolo de fubá ainda morno. Acabei de fazer, prova aí. Peguei o bolo. Quando dei a primeira mordida, quase chorei. Fazia tanto tempo que alguém me oferecia comida com carinho, com atenção, com amor. Tá uma delícia, Dona Rita. Ela sentou na minha frente, me observando com aqueles olhos atentos de quem viu muita coisa na vida. Maurício, você não veio aqui só para tomar café. O que está acontecendo? Respirei fundo. Não sabia por onde começar. Como contar algo tão absurdo, tão doloroso? Dona Rita, eu preciso de ajuda. Muita ajuda. Pode falar. O que foi? É o Rodrigo e a Vanessa. Eles... Minha voz falhou. Eles querem me matar. Dona Rita arregalou os olhos. Colocou a xícara de café na mesa com força. O quê? Maurício, o que você está falando? Eu ouvi, Dona Rita. Ontem de madrugada, eu ouvi eles conversando na cozinha. A Vanessa mandou ele dar um jeito em mim. E ele concordou. Disse que ia fazer hoje. Que ia aumentar a dose dos meus remédios até meu coração não aguentar. Dona Rita ficou pálida. Levou a mão ao peito. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Maurício, você tem certeza absoluta do que ouviu? Tenho. Ouvi cada palavra, cada detalhe. Eles vão me envenenar com meus próprios remédios. Vão fazer parecer morte natural. E quando eu morrer, vão ficar com a casa e com a poupança. A poupança? Como eles sabem da poupança? A Vanessa viu o extrato. Eu deixei em cima da mesa sem querer. 80 mil reais, Dona Rita. É o que eu juntei a vida toda. E agora eles querem matar eu para ficar com isso. Dona Rita se levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro, nervosa. Maurício, a gente precisa ir na polícia. Agora. A gente precisa denunciar esses monstros. Mas eu não tenho provas, é minha palavra contra a deles. Quem vai acreditar num velho? Ela parou de andar e me olhou. Então a gente arruma provas. Como? Dona Rita pensou por um momento, depois pegou a bolsa dela. Você tem celular? Tenho. Aquele que a igreja me deu. Ele grava áudio? Grava. Então você vai gravar. Vai esconder o celular e gravar as conversas deles. Quando a gente tiver a gravação confessando o plano, a gente vai na polícia. Fazia sentido, mas tinha um problema. E se eles descobrirem? E se pegarem eu gravando? Você não vai deixar eles descobrirem. Vai esconder bem. Na sala, na cozinha, onde eles conversam. E não come mais nada que venha da mão deles. Nada. Você vem comer aqui. Café, almoço, janta, tudo aqui.
Mas eles vão desconfiar. Deixa desconfiar. Você fala que eu te convidei, que eu tô sozinha, com saudade da Clara, querendo companhia. Inventa o que for preciso. O importante é que você não vai dar chance para eles te envenenarem. Segurei a mão dela. Obrigado, dona Rita, muito obrigado. Não me agradece. A Clara era minha irmã de coração. Ela me fez prometer que se alguma coisa acontecesse com ela, eu ia cuidar de você. E é isso que eu vou fazer. Voltei para casa com um plano. Não estava mais sozinho. Tinha alguém do meu lado. Naquela mesma tarde, comecei a colocar o plano em ação. Peguei meu celular velho, um Samsung básico que eu guardava numa gaveta, e testei o gravador. Funcionava perfeitamente. O desafio era onde esconder. Precisava ser um lugar onde Vanessa e Rodrigo conversassem naturalmente, mas onde não mexessem. Analisei a sala. Tinha um vaso de planta artificial em cima de uma estante. Ninguém mexia naquilo há meses. Liguei o gravador. Coloquei o celular no silencioso e escondi atrás do vaso, entre as folhas de plástico. Perfeito. Invisível. Quando Vanessa voltou do salão, ela foi direto para a sala com o Rodrigo. Sentaram no sofá. Meu coração acelerou. O celular estava gravando? Fiquei na cozinha, fingindo lavar louça, mas com a orelha atenta. Você deu os remédios para ele hoje de manhã? Perguntou Vanessa. Dei, ele tomou na minha frente, meu estômago revirou. Eles achavam que eu tinha tomado, mas eu não tinha. Tinha cuspido os comprimidos no guardanapo e jogado no lixo. Aumentou a dose quanto? Dobrei o Captopril. Coloquei 2 comprimidos de Simvastatina em vez de 1. Bom, em quanto tempo você acha que faz efeito? 1 semana. Talvez 2. Depende da resistência dele. 1 semana. 2 no máximo. Era quanto tempo eu tinha. Fiquei ali, tremendo, lavando a mesma louça 5 vezes. Quando eles subiram para o quarto, corri na sala e peguei o celular. Estava tudo gravado. Fui direto para a casa da dona Rita. Consegui, disse mostrando o aparelho. Gravei eles falando sobre os remédios. Sentamos e ouvimos a gravação juntos. Quando terminou, dona Rita estava com lágrimas nos olhos. Monstros, são monstros, Maurício. Isso é prova suficiente? Acho que sim. Mas quanto mais evidências, melhor. Grava mais vezes. Grava eles falando sobre o dinheiro sobre vender a casa. Quanto mais, melhor. Passei os próximos 3 dias gravando. Escondia o celular em lugares diferentes. Cada gravação revelava mais detalhes do plano macabro. Na segunda gravação, ouvi Vanessa dizendo que depois que eu morresse, iam vender a casa por 300 mil e começar vida nova em São Paulo. Na terceira gravação, ouvi Rodrigo bêbado chorando. Eu não queria fazer isso. Ele é meu pai. Para de ser fraco, Vanessa gritou. Seu pai já viveu. Agora é nossa vez. Ou você faz isso, ou eu te largo. Ele era manipulado. Totalmente manipulado. Mas isso não mudava nada. Porque no final, ele tinha escolhido. No 4º dia, dona Rita disse: Acho que temos provas suficientes. Segunda-feira a gente vai na delegacia. Mas o destino tinha outros planos. No sábado de manhã, cometi um erro. Depois de gravar mais uma conversa, peguei o celular de trás do vaso e esqueci de desligar o gravador. Coloquei no bolso e fui para o quintal. Estava estendendo roupa quando o celular tocou. Uma ligação. O som alto no meu bolso. Vanessa estava na sala. Ouviu. Que celular é esse? Ela gritou. Gelei. É o meu celular, velho. Por que você tá com 2 celulares? Ela veio na minha direção e arrancou o aparelho do meu bolso. Viu o gravador aberto. Viu os arquivos salvos. Você estava gravando a gente? Rodrigo, vem aqui agora. Rodrigo desceu correndo. Vanessa mostrou o celular. Seu pai estava gravando a gente. Ele ouviu tudo. Ela começou a deletar os arquivos freneticamente, um por um. Todas as provas que eu tinha conseguido. Não! Gritei, tentando pegar o celular. Rodrigo me empurrou, caí no chão. Vanessa jogou o celular e pisou até quebrar. Pronto, não tem mais nada. Ela me olhou com ódio. Seu velho idiota. Você achou que ia fazer o quê? Nos denunciar? Com que provas? Eu sei o que vocês planejaram. E daí, quem vai acreditar em você? Rodrigo estava parado, pálido. Vanessa, acho melhor parar com isso. Parar. Agora que ele sabe, ele vai contar tudo. Ela me olhou. Tem que ser hoje. Agora. Foi até a cozinha e voltou com uma caixa de Rivotril.
Você vai tomar isso, tudo. Recuei. Não vou. Rodrigo, segura ele. E foi quando eu corri. Corri pela porta dos fundos. Pulei o muro baixo e bati na porta da Dona Rita como um louco. Dona Rita, me ajuda! Ela me puxou para dentro. Do lado de fora, Vanessa gritava. Dona Rita ligou para o pastor Samuel e para o delegado Moreira. Quando a viatura chegou, tudo mudou. Quando a viatura do delegado Moreira parou na frente da casa da Dona Rita, senti uma mistura de alívio e terror. Alívio porque finalmente tinha ajuda oficial. Terror porque não sabia se isso seria suficiente para me salvar. Do lado de fora, Vanessa e Rodrigo ainda estavam lá. Quando viram a polícia, o rosto de Vanessa ficou branco, mas ela se recompôs rapidamente. Sempre tão boa atriz. O delegado Moreira desceu da viatura. Um homem alto, forte, de uns 50 anos, que frequentava a mesma igreja que eu. Nos conhecíamos há anos. Ele sabia que eu era homem de palavra, homem de fé. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, olhando para todo mundo. Vanessa foi rápida. Colocou uma expressão de preocupação perfeita no rosto. Delegado, graças a Deus o senhor chegou. É meu sogro. Ele está tendo surtos. A gente está muito preocupado com ele. Acho que pode ser Alzheimer. Ele fica inventando histórias. Fica agressivo. A gente estava tentando convencer ele a ir no médico, mas ele fugiu e se trancou aqui na casa da vizinha. Ela era boa. Muito boa. Se eu não soubesse a verdade, até acreditaria nela. O delegado Moreira me olhou. Seu Maurício, é verdade isso? Saí da casa da Dona Rita. Minhas pernas ainda tremiam, mas eu precisava ser forte agora. Precisava contar minha versão. Não, delegado, não é verdade nada disso. Eles estavam planejando me matar. Eu ouvi. Ouvi eles conversando sobre aumentar a dose dos meus remédios, até meu coração não aguentar. Eu gravei as conversas, mas eles descobriram e apagaram tudo. Quebraram meu celular. Tá vendo, delegado? Vanessa disse com aquela voz doce e preocupada. Ele tá delirando, inventando coisas. A gente nunca faria uma coisa dessas. A gente ama ele. A gente só quer o melhor para ele. Rodrigo estava ao lado dela, calado. O rosto pálido, os olhos no chão. Não conseguia me olhar. O delegado Moreira me observou por um longo momento. Ele me conhecia. Sabia do meu caráter. Sabia que eu não era de inventar histórias. Seu Maurício, vem cá. Vamos conversar. Me levou até a viatura. Sentamos no banco de trás, longe dos outros. Conta tudo, desde o começo. Não omite nada. E eu contei. Desde o dia em que Rodrigo e Vanessa se mudaram para minha casa. Desde as humilhações diárias, o quartinho dos fundos, a comida negada, o tratamento como empregado. Contei sobre a noite em que ouvi a conversa na cozinha, sobre as gravações que fiz com a ajuda da Dona Rita, sobre a descoberta e a destruição das provas, sobre a tentativa de me forçar a tomar Rivotril. O delegado ouviu tudo em silêncio, anotando pontos importantes num caderninho. Você não tem mais as gravações? Não. Ela apagou tudo. Quebrou o celular. Os pedaços do celular ainda existem? Acho que sim. Devem estar no lixo da minha casa. Vamos recolher. Pode servir como prova de que você realmente estava gravando algo. E me diz uma coisa. Você estava tomando os remédios que eles te davam? Não. Eu fingia que tomava, mas cuspia depois. Guardava os comprimidos. Alguns eu ainda tenho. Onde? No quartinho onde eu durmo. Escondidos dentro de um livro velho. Os olhos do delegado brilharam. Isso é bom. Muito bom. A gente pode fazer análise desses comprimidos, verificar se a dosagem foi alterada. Ele pensou por um momento. Maurício, legalmente sem as gravações tudo fica mais difícil. É sua palavra contra a deles. Mas eu conheço você. Sei que você não é de mentir. E tem algumas coisas que a gente pode fazer para provar a verdade. O quê? Primeiro, você vai fazer um exame toxicológico agora. Vou te levar para o hospital. Se tiver excesso de medicação no seu sangue, isso já é um indício forte. Segundo, vou pedir uma ordem de busca e apreensão na sua casa. Vamos recolher todos os vidros de remédio, mandar para a perícia. Se a dosagem dos comprimidos tiver sido adulterada, temos prova material. Terceiro, vou interrogar eles separadamente. Às vezes, quando a gente separa os dois, um acaba confessando. Esperança.
Uma pequena luz no fim do túnel. E se eles tentarem fugir? Não vão. Vou deixar um policial vigiando. Ninguém sai até eu voltar com a ordem judicial. O delegado saiu da viatura e foi falar com Vanessa e Rodrigo. Vocês dois vão ter que esperar aqui. Ninguém entra ou sai da casa até eu voltar com uma ordem judicial. É procedimento padrão quando há denúncia de crime. Que denúncia? Vanessa gritou, a máscara começando a rachar. Isso é um absurdo. Esse velho está inventando história e o senhor acredita nele? Eu não estou acreditando em ninguém ainda, senhora. Estou investigando. E se vocês não têm nada a esconder, não têm nada a temer. Ele deixou um policial jovem de plantão na frente da casa e me levou para o Hospital Santa Teresa, no centro de Petrópolis. No caminho, fiquei olhando pela janela da viatura. Via as casas, as lojas, as pessoas na rua vivendo suas vidas normais. E pensava em como minha vida tinha virado um pesadelo tão rápido. Pensava na Clara, em como ela ficaria horrorizada se soubesse que o filho dela tinha se tornado isso. Chegamos no hospital. O delegado me levou direto para a emergência e explicou a situação para o médico de plantão. Dr. Henrique, um homem de uns 40 anos, sério, profissional. Doutor, preciso que faça exames toxicológicos completos nesse senhor. Suspeita de envenenamento por medicação. Envenenamento? O médico me olhou preocupado. O senhor está sentindo alguma coisa? Tontura? Náusea? Dor no peito? Não, não agora. Porque eu não tomei os remédios que eles queriam que eu tomasse. Quem são eles? Meu filho e minha nora. O médico e o delegado trocaram um olhar significativo. Vou coletar sangue agora mesmo, disse o Dr. Henrique. Os resultados do toxicológico básico saem em 2 horas. O completo demora mais, mas a gente consegue ter uma noção inicial. Me levaram para uma salinha. A enfermeira coletou 3 tubos de sangue. Enquanto esperávamos os resultados, o delegado Moreira fez algumas ligações. Conseguiu a ordem de busca e apreensão com o juiz de plantão. Mandou uma equipe de peritos para minha casa. 2 horas depois, o Dr. Henrique voltou com uns papéis na mão. A expressão dele era grave. Delegado, preciso falar com o senhor. Em particular. Eles saíram da sala. Fiquei ali, sozinho, o coração apertado. Será que tinha dado algo errado? Será que os exames não mostravam nada? 10 minutos depois, eles voltaram. O Dr. Henrique se aproximou de mim. Seu Maurício, os níveis de captopril e simvastatina no seu sangue estão perigosamente altos. Muito acima do que seria terapêutico. Com esses níveis, o senhor poderia ter uma falência cardíaca em questão de dias, talvez menos. Senti o ar faltar. Mas eu não tomei os remédios. Exatamente. Por isso o senhor está vivo, mas tem resíduos no seu organismo de doses anteriores. Doses muito maiores do que as prescritas. Ele olhou para o delegado. Isso é tentativa de homicídio, claramente. O delegado Moreira assentiu. Obrigado, doutor. Preciso desse laudo por escrito. Já estou providenciando. Voltamos para Petrópolis. No caminho, o delegado recebeu uma ligação da equipe de perícia. Entendi. Ótimo. Recolham tudo e lacrem como evidência. Desligou e me olhou. Encontraram os vidros de remédio e encontraram os comprimidos que você escondeu no livro. Tudo já está sendo enviado para o laboratório. Resultados saem amanhã de manhã. E agora? Agora a gente espera. Se a perícia confirmar que os remédios foram adulterados, eu volto lá com mandado de prisão. Passamos o resto do sábado na delegacia. O delegado me ofereceu o sofá da sala dele para eu descansar, mas eu não conseguia. Fiquei sentado, bebendo café, esperando. Dona Rita apareceu por volta das 7 da noite, trazendo comida. Maurício, você precisa comer. Trouxe uma marmita. Obrigado, Dona Rita. Não sei como agradecer tudo que a senhora fez por mim. Para com isso. A Clara cuidou de mim quando o Joaquim morreu. Agora é minha vez de cuidar de você. Comi a comida dela. Arroz, feijão, bife e salada. Simples, mas feita com amor. Cada garfada me dava força. No domingo de manhã, às 6 horas, o telefone do delegado tocou. Era o laboratório. Ele atendeu, ouviu, anotou algumas coisas, agradeceu e desligou. Maurício. Ele me olhou. Os comprimidos nos vidros foram adulterados. Alguém abriu os vidros e colocou mais comprimidos dentro, aumentando a dosagem. O captopril estava com o dobro da concentração. A simvastatina com o triplo. Isso ia te matar em menos de uma semana. Fechei os olhos.
Graças a Deus eu tinha ouvido aquela conversa. Graças a Deus eu não tinha tomado os remédios. É prova suficiente? Mais que suficiente. Vou buscar eles agora. Eram 8 horas da manhã de domingo, quando a viatura parou novamente na frente da minha casa. Só que dessa vez, o delegado Moreira não estava sozinho. Tinha mais 2 policiais com ele. E tinha um papel na mão. Mandado de prisão. Vanessa e Rodrigo estavam na sala. Tinham passado o dia e a noite anteriores presos em casa, com o policial vigiando. Deviam estar nervosos, ansiosos, mas provavelmente ainda achavam que iam escapar. O delegado bateu na porta. Rodrigo abriu. "Bom dia", disse o delegado com aquela voz oficial. "Posso entrar?" "Pode." Rodrigo deu um passo para trás. Entramos. Vanessa estava sentada no sofá, mexendo no celular. Quando me viu, seus olhos se encheram de ódio. "Voltou, velho chato? Veio fazer mais escândalo?" O delegado Moreira se posicionou na frente deles. "Vanessa Lima Ferreira e Rodrigo Ferreira, vocês estão presos por tentativa de homicídio qualificado contra Maurício Ferreira." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vanessa piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Rodrigo ficou branco, completamente branco. "Tentativa de... o quê?" Vanessa se levantou do sofá. "Isso é ridículo. A gente não fez nada. Os exames toxicológicos do Sr. Maurício mostram níveis perigosos de medicação no sangue dele. E a perícia nos vidros de remédio confirmou que as dosagens foram adulteradas. Alguém aumentou intencionalmente a quantidade de medicamento com o objetivo de causar falência cardíaca. Mas pode ter sido erro da farmácia." Vanessa estava começando a entrar em pânico. "Pode ter sido acidente." "Não foi acidente. Os comprimidos extras foram colocados manualmente dentro dos vidros. Tem impressões digitais nas embalagens. Vamos coletar as digitais de vocês e comparar." Rodrigo desabou. Literalmente desabou no chão. As pernas bambas, a cabeça entre as mãos. Eu não queria... Cala a boca!" Vanessa gritou para ele. "Não fala nada." Meu Deus. O que eu fiz?" Rodrigo estava chorando agora, balançando para frente e para trás. Os policiais se aproximaram com as algemas. "Mãos para trás, por favor." "Não!" Vanessa começou a gritar. "Vocês não podem fazer isso, eu não fiz nada, foi ele!" Ela apontou para o Rodrigo. "Foi tudo ideia dele. Ele que queria o dinheiro do pai. Ele que bolou o plano. Eu só obedeci." Rodrigo levantou a cabeça, olhando para ela com uma mistura de choque e dor. "Mentirosa! Foi você. Foi tudo ideia sua." "Mentira! Você está mentindo para se salvar." Os policiais algemaram os dois enquanto eles gritavam, se acusavam, se desfaziam ali na minha frente. O delegado Moreira leu os direitos deles, explicou as acusações formalmente. Tentativa de homicídio qualificado. Agravantes: vítima vulnerável, idoso. Motivação fútil, ganância, premeditação, abuso de confiança familiar. Vocês têm direito a permanecer em silêncio. Vocês têm direito a um advogado. Tudo o que disserem pode ser usado contra vocês no tribunal. Na hora de sair, Rodrigo parou na minha frente, as algemas nos pulsos, os olhos vermelhos de tanto chorar, e me olhou como não me olhava há anos, com aquele olhar de menino arrependido, de filho que cometeu um erro terrível. "Pai, eu sinto muito mesmo. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei como cheguei nesse ponto. A Vanessa, ela me convenceu que era a única saída, que a gente ia ficar pobre para sempre, que você já tinha vivido sua vida e que era a nossa vez. Mas eu nunca realmente queria que você morresse. Eu juro, quando chegou a hora de fazer, eu não conseguia. Eu tinha pesadelos todas as noites. Via a mãe me olhando com decepção, mas eu era fraco. Fraco demais para dizer não para ela. Olhei para o meu filho, aquele homem de 32 anos que um dia foi meu menininho, que um dia corria pela casa rindo, que me abraçava antes de dormir, que dizia que eu era seu herói. "Rodrigo." Minha voz saiu embargada. "Você matou seu pai. Não fisicamente. Mas você me matou. O pai que você conheceu. O pai que te amou. Esse pai morreu no dia em que você concordou em me envenenar. E eu não sei se consigo perdoar isso. Pai, por favor, leva ele", eu disse para o policial. Eles foram levados. Vanessa gritando até o fim,
jurando que era inocente, que tudo era mentira, que ela ia processar todo mundo. Rodrigo em silêncio, cabisbaixo, derrotado. Quando a viatura desapareceu na esquina, fiquei ali parado na calçada. Dona Rita se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Acabou, Maurício. Acabou. Acabou. Repeti. Mas não parecia vitória. Parecia vazio. Os 3 meses entre a prisão e o julgamento foram estranhos. Libertadores e dolorosos ao mesmo tempo. Por um lado, eu finalmente podia respirar. Finalmente podia dormir sem medo de ser envenenado. Podia comer sem verificar a comida 3 vezes. Podia existir sem ser humilhado. Por outro lado, a dor da traição estava sempre ali, como uma ferida aberta que não cicatrizava. Não voltei a morar na minha casa. Não conseguia. Cada cômodo tinha memórias ruins agora. O quartinho dos fundos onde fui obrigado a dormir. A cozinha onde ouvi a conversa que quase me custou a vida. A sala onde fui tratado como lixo. Fiquei morando com Dona Rita temporariamente. Ela me deu o quarto de hóspedes, me tratou com o carinho que eu não recebia há tanto tempo. Tomávamos café juntos todas as manhãs. Ela me contava histórias da época em que Clara era viva e a gente ria e chorava juntos. A igreja me cercou de apoio. O pastor Samuel ia me visitar 2 vezes por semana. Os irmãos levavam comida, mandavam mensagens de incentivo, oravam por mim. Eu não estava sozinho. Coloquei a casa à venda. Não queria mais aquele lugar. Um corretor apareceu, avaliou em R$320 mil. Era um bom valor. Tinha 3 propostas em 2 semanas. Aceitei a melhor. Com o dinheiro da venda, comprei um apartamento pequeno a 2 quarteirões da igreja. 2 quartos, sala, cozinha americana, banheiro. Simples, mas suficiente. E mais importante, era meu. Só meu. Sem fantasmas. Sem dor. Rodrigo tentou me escrever da cadeia. 2 cartas chegaram, não abri nenhuma, não estava pronto. Talvez nunca estaria. Vanessa não tentou contato. Provavelmente me odiava mais do que nunca. O dia do julgamento chegou numa terça-feira de julho. Frio, com aquela garoa fina típica do inverno em Petrópolis. O fórum estava cheio. Tinha gente da igreja, vizinhos curiosos, até alguns jornalistas. O caso tinha chamado atenção na região. Entrei na sala do tribunal e vi eles pela primeira vez desde a prisão. Vanessa e Rodrigo sentados lado a lado, mas distantes. Algemados. Uniformes laranja de presidiários. Vanessa tinha emagrecido, o rosto chupado, olheiras profundas. Rodrigo parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. O juiz entrou. Todos se levantaram. Podem sentar. Vamos dar início ao julgamento do processo número 2847-2025. Réus: Vanessa Lima Ferreira e Rodrigo Ferreira. Acusação: tentativa de homicídio qualificado contra Maurício Ferreira. O promotor, Dr. Cardoso, era um homem experiente. Apresentou o caso com clareza cirúrgica. Mostrou os laudos médicos, os exames toxicológicos, a perícia nos vidros de remédio, os depoimentos da Dona Rita e do pastor Samuel. Explicou como o plano foi elaborado, como foi executado, como foi descoberto. Senhoras e senhores, ele disse olhando para o júri, este não é um caso de negligência, não é um caso de acidente, é um caso de tentativa deliberada, premeditada e fria de assassinato. Os réus, motivados por ganância pura, decidiram que a vida de um homem de 60 anos valia menos do que uma casa e R$80 mil. Decidiram que era mais fácil matá-lo devagar, com veneno, do que simplesmente sair de casa e viver suas próprias vidas. Pior, os réus não são estranhos. São filho e nora da vítima. Pessoas em quem Maurício Ferreira confiava. Pessoas que ele amava. E essa traição, essa quebra de confiança familiar, essa crueldade calculista, merece a punição máxima prevista em lei. A defesa de Vanessa tentou argumentar que ela tinha sido coagida por Rodrigo. E tinha medo dele, que era vítima também. Mas as gravações que Dona Rita tinha feito, sim, ela tinha ligado o gravador do próprio celular escondido na bolsa durante uma das visitas deles à minha casa antes da prisão, mostravam claramente Vanessa dando ordens, planejando, comandando tudo. A defesa de Rodrigo tentou o caminho da manipulação emocional, que ele era fraco, que Vanessa o dominava, que ele nunca teria coragem de fazer isso sozinho. E talvez isso fosse verdade.
Mas como o promotor bem colocou, ser manipulado não exime de responsabilidade criminal. Rodrigo Ferreira é um adulto, tinha plena capacidade de dizer não. Tinha plena capacidade de sair da casa, de largar a mulher, de tomar decisões certas. Mas escolheu o caminho fácil. Escolheu o caminho do crime. E deve pagar por isso. Fui chamado para depor. Sentei na cadeira de testemunha. Olhei para os dois. Vanessa me olhava com ódio puro. Rodrigo olhava para o chão. O promotor me fez perguntas. Contei tudo de novo. A humilhação diária. O quartinho dos fundos, a comida negada. A noite em que ouvi a conversa. O medo, o desespero, a ajuda da dona Rita. A descoberta das gravações. A fuga, a prisão deles. Quando terminei, o advogado de Vanessa tentou me desacreditar. Senhor Maurício, o senhor não acha que pode ter interpretado mal a conversa? Que pode ter ouvido errado? Não ouvi errado. Eu sei o que ouvi. Dê um jeito nesse velho inútil. E meu filho respondeu, hoje. Mas o senhor admite que não tem as gravações, que não tem prova material disso. As gravações foram destruídas por eles quando me descobriram, mas os exames médicos não mentem. O sangue não mente. Os vidros adulterados não mentem. O advogado de Rodrigo foi mais suave. Senhor Maurício, o senhor consegue perdoar seu filho? A sala ficou em silêncio, todos esperando minha resposta. Olhei para o Rodrigo. Ele levantou a cabeça pela primeira vez. Nossos olhares se encontraram. Vi lágrimas nos olhos dele. Eu não sei, respondi honesto. Uma parte de mim quer perdoar, porque ele é meu filho, porque eu o amo, porque a Bíblia manda a gente perdoar. Mas outra parte de mim, outra parte não consegue esquecer o que ele fez, o que ele estava disposto a fazer. Então eu não sei, talvez um dia, mas não hoje. O julgamento durou 2 dias. No final, o júri se retirou para deliberar. 2 horas depois, voltaram com o veredito. Quanto à ré Vanessa Lima Ferreira, o júri a considera culpada de tentativa de homicídio qualificado, com todos os agravantes apresentados. Vanessa gritou, xingou. Precisou ser contida por 2 policiais. Quanto ao réu Rodrigo Ferreira, o júri o considera culpado de tentativa de homicídio qualificado, com atenuante de ter sido parcialmente coagido, mas ainda assim plenamente responsável por seus atos. Rodrigo apenas baixou a cabeça e chorou. O juiz bateu o martelo. Vanessa Lima Ferreira, pelos crimes cometidos levando em conta a frieza, a premeditação, o abuso de confiança e a vulnerabilidade da vítima, condeno a ré a 18 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Rodrigo Ferreira, pelos mesmos crimes, levando em conta as atenuantes, mas também a gravidade da traição familiar, condena o réu a 15 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. A martelada ecoou na sala. Que Deus tenha misericórdia das almas de vocês. Vanessa foi levada gritando. Rodrigo foi levado chorando. Na saída do tribunal, jornalistas me cercaram. Queriam declarações. Queriam saber como eu me sentia. Não me sinto vitorioso, eu disse. Me sinto triste, porque isso não era para ter acontecido. Meu filho não era para estar indo para a cadeia. Eu não era para ter sido traído pela própria família. Mas pelo menos agora eu posso viver. Posso respirar. Posso reconstruir minha vida com dignidade. Os primeiros meses depois do julgamento foram de ajuste, de cura lenta, de aprender a viver de novo sem medo, sem humilhação, sem dor constante. Me mudei para o apartamento novo em agosto. Era pequeno, mas aconchegante. Dona Rita me ajudou a decorar. Escolhemos cortinas claras, quadros com versículos bíblicos, plantas naturais para a sala. Nada muito caro ou extravagante. Só um lugar simples, limpo, que parecesse lar. Coloquei uma foto da Clara na mesinha de cabeceira do meu quarto. Toda noite antes de dormir eu conversava com ela. Consegui, amor, sobrevivi. Nosso filho se perdeu, mas eu consegui. Voltei para a igreja com força total. Comecei a participar do grupo de oração das terças. Ajudava na distribuição de cestas básicas aos sábados. Virei professor voluntário da classe de catecismo para os adolescentes. A comunidade me abraçou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. As pessoas não me viam como coitado, como vítima, me viam como sobrevivente, como exemplo de fé e resistência. Teve um domingo que o pastor Samuel me chamou para dar testemunho durante o culto.
Irmão Maurício, o irmão passou por um vale muito escuro. A gente queria ouvir sua história, para edificar a igreja, para mostrar que Deus não abandona seus filhos. Subi ao púlpito, olhei para a congregação, uns 200 irmãos me olhando com atenção, com carinho, e contei. Contei sobre a humilhação, sobre a traição, sobre o plano de me matar, sobre a descoberta, sobre a fuga, sobre a justiça sendo feita. Tem momentos em que a gente se pergunta: Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? Eu disse, a voz firme, mas emocionada. Mas hoje eu entendo. Deus estava lá. Deus me acordou naquela madrugada para eu ouvir a conversa. Deus colocou a Dona Rita no meu caminho. Deus deu sabedoria para o delegado Moreira. Deus orquestrou cada detalhe da minha salvação. E hoje eu estou aqui, vivo, livre, com dignidade restaurada. Então, glória a Deus. Toda glória a Deus. A igreja inteira se levantou e aplaudiu. Muitos choravam. Muitos vinham me abraçar depois do culto, dizendo que minha história tinha tocado eles, tinha dado força para enfrentar suas próprias lutas. Dona Rita continuou sendo minha melhor amiga. A gente se via quase todo dia. Tomávamos café juntos nas manhãs de sábado. Íamos para o mercado juntos. Assistíamos os filmes antigos que ela gostava. Maurício, você já pensou em, sei lá, conhecer alguém? Ela perguntou um dia. Alguém como? Uma companheira. Uma mulher. Para não ficar sozinho. Balancei a cabeça. Não, Dona Rita. Meu coração ainda pertence a Clara. E tá tudo bem. Não preciso de romance. Tenho a igreja. Tenho os amigos. Tenho a senhora. É suficiente. Se você diz, mas saiba que você merece ser feliz. Eu sou feliz. Pela primeira vez em anos, eu sou feliz de verdade. A poupança de R$80 mil continuou intocada. Era minha reserva de emergência, minha segurança. Mas vivi tranquilamente com a aposentadoria de R$1.500. Agora que não tinha conta de luz de R$400, não tinha que alimentar 2 sanguessugas. O dinheiro sobrava até. Comprava minha comida, pagava minhas contas, ajudava a igreja com dízimo e ainda sobrava um pouco para guardar. Rodrigo continuou me escrevendo da prisão. Uma carta por mês, sempre pedindo perdão. Sempre dizendo que estava arrependido, que estava fazendo terapia, que tinha entendido o quanto foi manipulado pela Vanessa. Li algumas cartas, outras nem abri. Dependia do meu estado emocional no dia. Numa das cartas ele escreveu: Pai, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que não mereço nem ser chamado de seu filho, mas quero que você saiba que eu lembro de tudo. Lembro de quando eu era criança e tinha pesadelo, e você sentava na minha cama até eu dormir de novo. Lembro dos domingos que a gente ia empinar pipa no campo. Lembro da mãe fazendo bolo de chocolate e a gente comendo metade da massa antes de assar. Lembro de você trabalhando 2 turnos para me dar um Natal bom. Lembro do amor e me odeio todos os dias por ter traído esse amor, por ter me tornado um monstro. A Vanessa me manipulou sim, mas eu deixei, porque eu era fraco, porque eu queria as coisas fáceis. E agora eu pago. Vou passar 15 anos aqui. E mesmo quando sair, vou carregar essa culpa pro resto da vida. Você não precisa me perdoar, eu entendo. Só queria que soubesse que eu sinto muito. Do fundo do meu coração, eu sinto muito. Guardei essa carta. Não respondi, mas guardei. Hoje, 2 anos depois de tudo, acordo todos os dias às 6 da manhã. Faço meu café, sento na varanda pequena do apartamento e leio a Bíblia. É meu momento com Deus, meu momento de gratidão. Agradeço por estar vivo. Agradeço por ter tido forças para lutar. Agradeço pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho. Dona Rita, Pastor Samuel, Delegado Moreira, os irmãos da igreja. Às 7, tomo banho, me arrumo e vou para a igreja. 3 vezes por semana tenho atividades lá. Nas terças, grupo de oração. Nas quintas, estudo bíblico. Nos sábados, distribuição de cestas básicas para os necessitados. Nos domingos, culto completo. Chego cedo, ajudo a organizar as cadeiras, cumprimento todo mundo. As crianças correm e me abraçam chamando de tio Maurício. Os jovens me pedem conselho. Os mais velhos conversam comigo sobre os velhos tempos. Não me sinto sozinho. Nunca. Dona Rita continua sendo minha companheira de vida. Não no sentido romântico, mas no sentido de amizade verdadeira.
A gente viaja junto uma vez por ano. Ano passado fomos para a Aparecida do Norte. Esse ano fomos para o litoral de São Paulo, passar uma semana numa pousada simples vendo o mar. Maurício, você tá feliz? Ela me perguntou um dia enquanto a gente tomava café na varanda dela. Tô, dona Rita. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô feliz de verdade. Mesmo com tudo que aconteceu, mesmo com tudo. Porque eu aprendi. Aprendi que dignidade não se negocia, que respeito próprio vale mais que qualquer laço familiar, que a gente não pode se permitir ser humilhado, mesmo por quem a gente ama. E aprendi que Deus nunca abandona. Nunca. Rodrigo completou 2 anos de prisão. Ainda faltam 13. Às vezes penso em visitá-lo. Às vezes acho que seria bom ter aquela conversa cara a cara, mas ainda não me sinto pronto. Talvez nunca fique. A última carta dele, que chegou mês passado, dizia: Pai, não precisa me responder, não precisa me visitar, não precisa me perdoar. Só queria que soubesse que eu oro por você todos os dias. Oro para que você seja feliz, para que você tenha paz, para que você viva os anos que ainda tem com dignidade e amor. Você merece, você sempre mereceu. Que eu fui idiota demais para ver isso quando tinha chance. Te amo, sempre vou te amar, mesmo não merecendo seu amor de volta. Rodrigo. Guardei essa carta também, junto com as outras, num envelope pardo no fundo da gaveta. Talvez um dia eu responda. Talvez um dia eu consiga perdoar completamente. A Bíblia fala sobre perdão. Jesus perdoou até quem o crucificou. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa restaurar tudo como era antes. Significa liberar. Liberar a raiva. Liberar o peso. E seguir em frente. E é isso que eu faço. Todos os dias. Sigo em frente. Aprendi a cozinhar melhor. Faço aquele frango com quiabo que a Clara fazia. Faço o bolo de fubá que ela adorava. Não fica igual ao dela, mas fica bom. E quando como, lembro dela com carinho. Aprendi a cuidar de plantas. Tenho um cantinho na varanda cheio de vasos, orquídeas, espadas de São Jorge, suculentas. Converso com elas enquanto rego. Pode parecer loucura, mas me faz bem. Aprendi a viver sozinho sem me sentir solitário. Porque solidão não é ausência de pessoas, é ausência de conexão. E eu tenho conexão com Deus, com a igreja, com os amigos, comigo mesmo. Mês passado, um irmão da igreja me perguntou: Irmão Maurício, o senhor não fica com raiva de Deus por ter permitido que isso acontecesse? Pensei antes de responder. Não, porque se isso não tivesse acontecido, eu não teria aprendido o que aprendi, não teria crescido como cresci, não teria me tornado quem eu sou hoje. A dor me lapidou, a traição me ensinou, o vale me preparou para o topo, e hoje eu tô no topo. Não no topo do sucesso material, mas no topo da paz interior. E isso vale mais que qualquer coisa. Ontem, acordei e olhei no espelho. Vi um homem de 62 anos, cabelos brancos, rugas no rosto, mas vi também algo que não via há muito tempo: alegria nos olhos, paz na expressão, dignidade no porte. Bom dia, Maurício, eu disse para o meu reflexo. Mais um dia de vida, mais um dia de vitória. Tomei meu café, li meu capítulo da Bíblia, orei, e então saí para viver, porque é isso que eu faço agora. Vivo, não sobrevivo, não existo, não apenas respiro. Eu vivo, com propósito, com alegria, com fé, com amor próprio. E toda noite antes de dormir, olho para a foto da Clara e digo: conseguimos, amor. Criamos nosso filho com amor. Ele se perdeu, mas a gente não falhou. A gente fez nossa parte. E agora eu continuo vivendo. Continuo amando. Continuo tendo fé. Até o dia em que a gente se reencontrar. E nesse dia, vou te abraçar e dizer que valeu a pena. Cada momento, cada luta, cada lágrima. Valeu a pena. Apago a luz, fecho os olhos e durmo em paz. Porque finalmente, eu tenho paz. E essa paz não tem preço. Fim.